Graça e paz, irmãos. Coisa boa estar aqui de volta. Já é um tempão que eu não venho nessa igreja, ninguém me convida. Mas eu gostaria de convidar as irmãs para abrir a Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Logo depois de Juízes. Para quem não está muito familiarizado com esse livro. Ruth, capítulo 3. Deixa o povo acabar de procurar, até encontrar. Que é para que todos possamos ler juntos. Ruth, capítulo 3. Parece que chegamos lá. Onde está escrito assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quando me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Amém. Vamos ver um pouquinho em que ambiente essa história acontece. A Bíblia é um livro cheio de histórias. Deus gosta de histórias. Deus escreve o maior épico do universo, que é a história de Deus com o homem. Em 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo capítulo, Deus perde o homem. No terceiro, Deus resgata o homem. Mas Deus colocou esse gosto por história no coração de cada ser humano. Vê que todos nós gostamos de história. A criança pode ser mais peralta. Não quer dormir, você conta uma historinha e ela vai acalmando. O homem conta história, o homem cria história, o homem ouve história, o homem gosta de história. A Bíblia é um livro cheio de histórias. E quando Jesus Cristo vem, ele cria histórias para poder ensinar, que são as parábolas, não é? Então aqui nós temos uma história que aconteceu muito tempo atrás. Uma família estava em dificuldade em Belém, porque veio fome em Belém. Então eles resolveram partir para outro país. Eles foram para Moabe. Essa família, o marido se chamava Elimeleque, a esposa se chamava Noemi. Eles tinham 2 filhos que se chamavam Maalon e Quilion. Então eles foram para Moabe. Com o tempo, esses 2 rapazes casaram com moças de lá, de Moabe. Maalon achou para casar uma moabita chamada Ruth. E Quilion achou uma outra chamada Orfa. Elimeleque, então, morre e Noemi fica viúva. Em seguida, morrem também os 2 filhos de Noemi. Então, Maalon morre e deixou Ruth viúva.
Quilion morre e deixa a órfã viúva. Então agora são 3 viúvas. Naquela época, o rapaz, ele pagava um dote pela moça. Para não dizer que era um preço, era. Ele comprava a moça e quando ele falecia, a moça era propriedade. E nesse caso, ela fica como herança para a mãe dele. Então, Mahlon e Quilion deixaram 2 heranças para Noemi. Noemi viúva, com 2 noras viúvas. Então, agora o que fazer? Você pode imaginar o sofrimento da vida dessa mulher? Mas chega um ponto que Noemi fica sabendo que as coisas estavam bem em Israel, em Belém novamente. Então ela resolve voltar para a terra dela. Chamou as 2 noras, ela era uma mulher muito boa, e disse para as suas 2 noras: olha, eu vou voltar para o meu lugar, vou voltar para o meu país, vocês são daqui. Vocês fiquem aqui, eu estou dando carta de alforria, eu estou alforriando vocês. Pela lei, elas deviam ficar para servir a Noemi. Mas Noemi simplesmente libera as 2, diz: vocês estão livres para casar novamente, para constituir o lar de vocês, para ficar com a família de vocês, porque eu vou embora para o meu país e vocês são daqui. As 2 não quiseram, porque amavam aquela sogra. Mas Noemi insistiu com elas: vocês são jovens, vocês precisam tocar a vida de vocês. E insistiu com elas. Orfa deu uma choradinha e segurou a bênção dela, foi embora. Mas Ruth não. Ruth disse para ela: olhe, não me instes para que eu te deixe. Não me obrigue a fazer o que eu não quero, porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousar, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, ali eu morrerei e serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de você. E Noemi percebeu que Ruth estava decidida a voltar com ela para servi-la. Essa moça abre o coração. O que leva uma moça, uma pessoa jovem como Ruth, numa época em que mulher crescia na visão: eu vou casar, vou ter filhos, vou ser dona de casa. O que leva uma moça dessa a querer dedicar a vida dela para trabalhar, para servir uma velha dura que nem Noemi? Essa moça não pensou em si. Essa moça pensou em servir. Essa moça pensou em ajudar. Essa moça estendeu o coração, ela abriu a alma, ela derramou o amor dela sobre Noemi. E por isso Noemi volta para Belém e leva Ruth com ela. Quando eles chegam em Belém, você sabe que a primeira coisa que a Bíblia diz que Ruth foi fazer foi catar cereais para alimentar a sogra, não é? Noemi. Mas ela não sabia o que Noemi estava fazendo, porque havia uma lei que protegia Ruth. E Ruth não sabia. Era a lei do levirato. Eu vou explicar para vocês como é a lei do levirato. A lei do levirato, você depois lê bem isso em Gênesis 38. Quando um irmão casava, digamos, o meu filho casa, e ele morre sem que a esposa dele tenha tido um filho,
então o meu segundo filho vai ter que dormir com a cunhada viúva, para que ela tenha descendência. Mas esse filho que nascer será considerado filho do que já morreu. Mais ou menos o seguinte: mulher não podia herdar, era o filho que herdava. Então, a herança que o meu filho que morreu deixou não podia passar para a esposa, teria que passar para o filho que ela tivesse. E esse filho pegaria essa herança para também proteger a mãe. Então, essa era a lei do levirato. Digamos, o rapaz casou, não teve filhos, morreu. O irmão dele vai se deitar com a cunhada. A cunhada engravida. O filho é considerado como filho do que já morreu. Mas digamos que o rapaz morre sem deixar herdeiro. Então, o irmão dele tem que se deitar com a cunhada. Só que o rapaz não quer. O rapaz se recusa. Então, essa moça, essa viúva, vai à porta da cidade, que é o lugar onde ficam as autoridades, e conta o caso dela. Ele é levado lá. Se, diante das autoridades, ele disser que não quer deitar com ela, ou que não quer casar com ela, então, diante de todos, ela vai desatar os laços da sandália dele. Ele vai ser conhecido, iria ser conhecido em Israel como o homem do pé descalço. Isso era uma vergonha muito grande naquela época. Isso era uma desonra muito grande. Isso significava um homem que se recusou a deitar com uma mulher. Hoje em dia o povo até aplaude, né? Mas naquela época a coisa era muito séria. Essa é a lei do levirato. Então, Ruth está protegida pela lei do levirato, só que ela não sabia porque ela era de Israel. Só que quando o rapaz morre e ele não deixa irmão, o parente macho mais próximo pode assumir esse papel. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre isso. Aqui, agora chega Ruth com Noemi em Belém. Ruth, a estrangeira, a moabita. Chega Noemi toda humilhada, triste. As amigas diziam: chegou Noemi. Não me chamem Noemi. Me chamem de Mara, amarga. Por quê? Porque eu saí daqui cheia e voltei vazia. Eu tinha meu marido e meus filhos, hoje eu não tenho ninguém. E assim Noemi volta muito triste. Enquanto Ruth cuidava de ajudar para que Noemi não sofresse muito, Noemi estava por trás pensando em alguma coisa para Ruth. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que sua mão está aberta para dar, ela também está aberta para receber. Se a sua mão se fecha para dar, ela também está fechada para receber. Ruth não abriu o coração, abriu, então o coração dela vai estar aberto para receber. Isso é uma lei eterna. Por isso Jesus Cristo diz: dai e vos será dado. O que vai acontecer aqui? No capítulo 3, Noemi chama Ruth e diz para ela: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Como que Ruth podia imaginar que a sogra estava
arrumando um casamento para ela. Ela era uma moabita. Como é que ela ia casar com um israelita? Os israelitas eram completamente contra isso. Eles casavam entre si. Mas Noemi, uma israelita, está dizendo para ela: minha filha. Ruth deve ter tomado um susto. E Ruth estava catando cereais na fazenda de um homem muito rico, que se chamava Boaz. E ele era bom com a Ruth, porque sabia que a Ruth era uma pessoa boa com Noemi, e ele era um parente distante do marido de Noemi, que também tinha falecido. Então esse homem também tinha um coração bom. Ruth então diz para ela: ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará cevada na eira. Que velhinha, né? Ela já tinha feito o dever de casa todinho. Ela já tinha ido procurar saber, já sabia onde estava o Boaz, já sabia onde que Boaz estava, e já sabia a agenda de Boaz para aquela noite. Hein? Olha, cuidado, para que você saiba qual é a pessoa que está lhe aconselhando. Cuidado para que você saiba se essa pessoa pode lhe aconselhar, se ela pode lhe dar uma direção. Porque o mau conselho pode desviar toda a sua vida. Qual é a pessoa que lhe aconselha? Qual é a pessoa que tem lhe dirigido? Qual é a pessoa que lhe dá uma palavra para você continuar? Ou você diz: não tenho nenhum conselheiro? Ruth sabia que podia confiar em Noemi. Noemi já tinha esse tempo todo pensado e procurado pela lei proteger Ruth. Porque Ruth não se preocupou consigo mesmo, ela pensou em fazer bem a Noemi. Agora ela diz: Boaz, aquele homem em cujo campo tu tens catado cereal, tu tens catado no meio das servas dele, mas esse homem é um parente nosso. Ruth não sabia, mas Noemi já tinha ido descobrir tudo. E ela disse: hoje à noite ele vai limpar cevada na eira. Enquanto Ruth saía para trabalhar, Noemi ia fazer o deverzinho de casa. Ela estava de olho. Olha o conselho que ela vai dar a Ruth: banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Por que descobrir os pés? Quando Ruth descobriu os pés de Boaz, Boaz devia saber: isso é uma ameaça. Ela pode desatar as sandálias do meu pé diante das autoridades. Essa moça está vindo a mim pela lei do levirato. Ela está me chamando como parente remidor. Mas olha, primeiro, Noemi diz para ela: banha-te. Será que Ruth não era de tomar banho? Ela diz: banha-te. Isso significa, essa moça tinha vindo de Moabe, do lugar distante, mas de um lugar menor,
diante de Israel, seria considerado o terceiro mundo. Lá, ela tinha deixado a família, lá ela tinha deixado os costumes, lá ela tinha sepultado o marido. O que ela trazia de Moabe era saudade, era viuvez, era humilhação, era dor. Então, Noemi está estabelecendo para ela: tu vais começar uma vida nova. E para nós começarmos algo novo, é preciso que nós quitemos tudo no passado. O passado tem que estar quitado, resolvido, se nós queremos olhar para o futuro inteiras. Quantas vezes você quer começar um novo momento na sua vida, mas você está atrelado no passado? Você está amarrado no passado? Você está preso no passado? Porque você não quitou, você não resolveu, você não fez o que tinha que fazer. Ela diz: banha-te, lava toda a sujeira de Moabe, deixa ir embora toda a poeira de Moabe, lava toda a dor de Moabe, lava a viuvez, deixa cessar a lágrima de Moabe, limpa as lembranças de Moabe, desterra Moabe, lava-te, tira tudo de Moabe que ainda está em ti, porque Moabe só te causou dor, perda, vergonha, humilhação. Nós não podemos andar se nós estivermos presos no passado. Quantas vezes nós queremos crescer, principalmente o crescimento espiritual, e nós estamos amarrados lá embaixo, porque nós estamos com a nossa mente presa nas coisas do passado. Muitas vezes alguns pastores me dizem: irmã, eu gostaria que a senhora viesse na minha igreja para dar um congresso sobre cura das emoções. Me dá vontade de pegar o pastor pelo pescoço assim e dizer: está errado. Eu não posso pegar o pastor, eu não posso fazer isso com ninguém, mas a cura não é para as emoções, a cura é para a memória. O grande problema nosso é com aquilo que nós lembramos e deveríamos ter esquecido, ou com aquilo que esquecemos e deveríamos lembrar. Por isso Deus cria memoriais. Porque, irmã, como que eu vou perdoar? Eu sou incapaz de esquecer. Uma coisa é perdoar, a outra é esquecer. Umas pessoas dizem assim: irmão, eu quero que a senhora ore comigo, para que Deus me faça esquecer isso assim. Eu digo: não. Eu não vou pedir a Deus para te dar uma doença. Esquecimento é amnésia. Amnésia é doença. Eu não vou pedir a Deus para te dar uma doença, que Ele não tem doença para dar. Nós podemos orar para que Deus cure a sua lembrança, de forma que quando você lembrar, aquilo não dói. Lembra quando Jesus foi à cruz? Ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos, e daqui a pouco ele vai novamente, lá está Tomé. Ele diz: Tomé, olha as minhas mãos, põe o teu dedo no meu lado. Jesus Cristo não era doido de mandar alguém botar o dedo no lado se ainda estivesse doendo. Isso significa que a cicatriz estava lá, mas a dor tinha passado. Isso significa o nosso perdão. Nós lembramos do que aconteceu, mas não sentimos dor. Sabe quando você passou por dificuldades na sua vida? Porque nós não temos passado, nós temos uma história. E nessa nossa história, muitas bruxas apareceram.
mas também muitas fadas madrinhas. Veio muita gente boa que nunca mais a gente viu. Mas veio gente que a gente nunca mais quer ver. Eles causaram dano, eles causaram prejuízo, eles nos trouxeram dor, eles traíram e assim por diante. Você não pode ficar retendo essas pessoas. Você tem que liberar. Mas não é liberar assim, sai que eu não quero te ver. Não. É perdoar. Jesus Cristo disse que é para perdoar. É tão difícil, não é? A pessoa levou seu marido de casa, né? Levou seu marido, paquerou seu marido. Difícil, né? Uma moça me disse, irmã, que quando eu era pequeno, meu pai saiu de casa, maior amiga da minha irmã, levou o papai de casa e disse, minha amiga. Eu disse, minha filha, como era seu pai? Ele era horrível, batia na minha mãe. Eu digo, então essa amiga fez um favor. Mas era o pai dela. Então, como é que essa mulher vai esquecer? Mas se cada vez que ela lembrar, ela vai chorar e vai querer matar a mulher, ela vai ficando cada vez mais doente. O que ela tem que fazer é pensar no quanto esta mulher é uma sofredora. Esta amiga que levou o marido dela. Porque o que o marido fazia com ela, vai fazer com essa outra. Mas Deus diz para perdoarmos, para libertar. Sabe quando que eu aprendi como é que se perdoa? Quando eu vi Jesus lá na cruz. Aqueles algozes, eles eram treinados para crucificar. Eles eram treinados física e emocionalmente para crucificar. Sabe, os homens daquela época não eram... Tem alguns homens aqui, eu tenho que me controlar. Eles eram mais fortes, porque eles andavam muito e eles carregavam peso. Os nossos homens de hoje, eles não levantam para ir na televisão, eles põem o controle, eles não fazem assim para descer o vidro do carro, eles têm o botãozinho, eles não andam, eles têm carro, eles não carregam peso, então ainda são homens. Mas os daquela época eram musculosos, eram fortes. Agora, se você pegar um homem nosso de hoje, desse fraquinho, e você bota numa cruz, vê se você aguenta, porque o homem tem muita força nas pernas. E aqueles crucificados daquela época, eles não queriam ser crucificados. Então, para os algozes botarem aquelas duas pernas em cima de uma tábua estreita para poder botar um prego desse tamanho, o homem, sem querer ficar ali, o algoz tinha que ter muita força para prender aquelas duas pernas, para prender uma mão de cada lado. O algoz tinha que ter muita força, não é? Porque o homem tem muita força na perna. Eu é que não ia ficar num gol para segurar uma bola daquela que eles chutam. É muita força. Eu tenho pavor desse negócio. Agora pense, esses algozes eram preparados para aquele momento. Além do mais, quem ia na cruz não era nenhum santo. Você imagina os palavrões que eles diziam para os algozes. Chegavam todas as gerações. E não apenas isso. Aqueles homens que estavam ali na cruz, eles tinham ódio. Eles não tinham Jesus no coração.
Então aqueles algozes iam ali e ficavam rindo deles, e ouvindo palavrão e rindo mais. Era um ambiente horrível. Aqueles algozes iam crucificar, esperando ouvir os mesmos xingamentos. Que frustração! Na hora que eles vão crucificar Jesus, gente. Que Jesus deitou sobre a cruz. Ele se rendeu, ele se entregou. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro manso. Abriu os braços e botou os pés no lugar. Aquilo foi uma surpresa tão grande e talvez uma frustração. E quando eles começaram a martelar Jesus, eles ouviram, em vez de um xingamento: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A coisa foi tão difícil que até o centurião diz: verdadeiramente este é filho de Deus. Por que Jesus disse aquilo? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque a pessoa que está lhe fazendo mal, ela não sabe o que está fazendo. Porque se ela soubesse, não faria. Quando ela está lhe fazendo mal, ela pelo menos pensa que está fazendo bem a ela. Se ela soubesse que está causando o maior prejuízo para ela, porque ela está plantando uma semente braba que vai colher. Porque o que nós plantamos, vamos colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Porque você é livre para semear ou não, você não é obrigada. Mas se semeou, vai colher na direção daquilo que você plantou. Então, a pessoa que lhe causa dano e que lhe causou dano, ela é uma pessoa infeliz. Ela não sabe o que vai colher. Então, é preciso que você libere o perdão e interceda por ela. Perdoa. Sabe por quê? Como é difícil sofrer a dor que causam ao filho da gente, não é? Que tal fazer sofrer um filho de Deus? Se Jesus Cristo diz: o que fizeste ao menor dos meus, é a mim que fazes. Então, na hora que você perdoa, não significa que você vai esquecer o que lhe fizeram. Significa que você liberou aquela pessoa nas mãos de Deus. Eu vendi uma Paraty para um rapaz, líder de louvor. Está pensando que ele me pagou? Eu cito isso, que para mim foi a coisa mais difícil de perdoar. Foi muito difícil. Como é? E ninguém mandou fazer um trabalho daquele. Vende um carro, assina tudo. Eu não tinha nenhuma garantia que ele ia pagar. Confiei na moral dele. Estava sofrendo muito. E orando por mim, mas eu não conseguia. Quanto mais eu orava, mais raiva eu sentia. E foi quando eu fui para uma igreja pregar no Espírito Santo. E lá naquela igreja eu ganhei um carro. Ninguém sabia que eu estava sem carro. Porque eu não disse para ninguém que eu não podia nem ouvir a palavra carro. Porque eu preciso de carro, sou eu que abasteço meu projeto na favela. Ganhei uma Hilux. Toyota, 0 quilômetro. Automática, diesel, banco de couro. Uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha tido um carro automático. Até hoje eu não sei como é que alguém pode viver sem ter uma Hilux. Você sabe que eu ganhei a Hilux, fiquei toda a prova. Continuei com raiva do homem que me roubou para ti.
Até que um dia, mas eu estava me sentindo mal com o meu sentimento em relação a isso. Quando foi um dia, eu estava orando de madrugada, eu disse: Senhor Jesus, dá um jeito em mim, que eu não aguento mais carregar esse peso. Estou me sentindo cansada, estou me sentindo envergonhada, eu estou me sentindo mal, porque eu sei que eu ainda não perdoei aquele cabra. E eu quero perdoar, mas eu quero perdoar, eu quero sentir alegria no meu coração. Eu não quero ficar desse jeito que eu estou amargurada. Eu não gosto. Como é que eu posso subir num púlpito, pregar a tua palavra? Como é que eu posso orar? Se eu estou com raiva dele, eu estou querendo que ele bata para ti, que estraçalha para ti, que a para ti pegue fogo. Abri meu coração, abri o jogo com Jesus, que eu oro assim, falei tudo. Eu queria que a Paraty pegasse fogo. Meus irmãos, eu senti lá dentro do meu coração assim: ele é meu filho. Filho ladrão. O senhor tem filho ladrão? Eu tenho filho ladrão, assassino. Você não está querendo matar o homem? E eu estava me achando melhor do que ele. Mas já estava querendo matar o homem com a família toda. Então, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. É preciso que você tenha misericórdia da pessoa que fez aquilo com você. É preciso que você tenha misericórdia. Aquela madrugada eu chorei muito, pedi perdão a Deus pelos bichos que estavam lá dentro de mim. Liberei, entreguei, disse: Senhor, eu vou entregar esse homem na sua mão, porque na minha não vou fazer nada que preste. Olha, você não sabe a libertação, a alegria que eu senti. Eu estou bem, eu fiquei bem, mas demorou mais de um mês. Que coisa horrível, para liberar uns trocados, meu irmão. Para sentir essa paz que não tem preço. Isso significa quitar uma coisa que ficou para trás. Quantos defuntos nós saímos pela vida carregando? Sabe, defunto é aquilo que tem que ser exumado. Se você pegar um defunto, levar para casa, colocar na gaveta, misericórdia, vai ter problema com polícia, aquele negócio começa a apodrecer, vai lhe dar problema. A melhor coisa que você faz com defunto é enterrar, nunca mais lhe dá problema. Defunto é tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu. Você tem que quitar com aquela situação e dizer: acabou. Tem 2 dias nos quais você não pode fazer nada. Ontem e amanhã. São os dias onde você não pode fazer nada. Libera. Ah, mas foi horrível. Libera. Mas o que é que eu faço? Libera. Isso significa perdoar. Acabou. Banha-te. Toma um banho, limpa tudo, leva tudo. É isso que Noemi está dizendo para Ruth. Primeira coisa, banha-te. Tira Moabe da tua vida. Moabe acabou. Moabe é uma situação do passado. Moabe ficou para trás. Moabe com seus deuses, seus ídolos. Moabe com a tua viuvez. Moabe com a tua humilhação. Moabe com a tua dor. Lava. Se nós queremos começar algo novo, é preciso que nós quitemos com o passado, que nós começamos a olhar para frente, porque ficar assim, você vai ficar tonta. Começa a olhar para lá, você começa a enfrentar e visualizar uma situação nova. Ela diz: banha-te.
E unge-te. Nos tempos bíblicos, as pessoas usavam se ungir para refrescar. Ungir também significa separar. Uma moça que estava viúva, presa na viuvez, no sofrimento que passou, na dor que chorava, e agora ela se prepara para um casamento, ela tem que se separar totalmente e começar a pensar no noivo. Ela tem que começar a pensar no enxoval, ela tem que começar a pensar na sua casa nova, ela tem que ter pensamentos de noiva, de futuro, de esposa, de filhos, de lar. Ela não pode pensar na viúva, no marido que passou lá no passado. Unge-te, separa-te para alguma coisa nova. É difícil você se separar para uma coisa nova, às vezes. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, comecei a pregar. Tinha dificuldade, porque eu era uma árvore de Natal. Toda enfeitada. Aí tinha igrejas que não podiam me chamar, porque... né? Aí eu comecei a assumir umas saias longas. E fui até que eu acertei. Não bota mais nada, não pinta mais nada, porque assim dá certo na igreja batista, na pentecostal. Acabou. Mas foi difícil acertar isso aí. Porque eu gostava daquilo. Eu disse, não, mas eu agora sou uma pregadora. Eu não tenho que me preocupar com o que o povo vai pensar. Se eu uso o batom, se eu tiro o brilho do rosto. Eu tenho que saber que o meu objetivo é que eles prestem atenção no que eu estou pregando. Talvez eu tenha dado uma exagerada, né? Mas, pelo menos, ninguém pode me chamar de árvore de Natal. Separar quer dizer unge-te. Passa a ter o foco e focalizar no teu alvo. O alvo de Ruth, agora, ele existia. E o alvo de Ruth era um homem. Separa-te para ele. Unge-te para ele. Ela não tinha muitas coisas para olhar. Não era se separar para ter marido. Era para um homem específico. Você, quando tem uma situação, você tem que saber que aquela situação é o seu alvo. E você tem que fazer tudo para conseguir aquele alvo. Não dá para você ficar pensando em muitas coisas. Se você tem um concurso para fazer, você vai esquecer tudo mais para se dedicar àquele concurso. Se você tem uma família para cuidar, você vai pensar naquela família. Se você tem o seu noivo, você vai focalizar naquele noivo. Então é isso que Noemi está dizendo. Depois que você deixou as coisas do passado, a viuvez e a dor, você agora não mais vai ser viúva. Libera a viuvez, que a viuvez ficou em Moabe. Você saiu de Moabe. Agora lave tudo de Moabe, tire tudo de Moabe e se unja, se separe para uma nova parte da sua história. Quantas vezes nós misturamos as coisas e vivemos hoje comparando com o passado, não é? Eu estou casada, mas eu devia ter casado com fulano, que fulano era mais carinhoso, fulano era mais rico, fulano... Você não se separou? Você não está casada com aquele, você está casada com esse aqui. É esse que é o seu marido. Às vezes você compara os seus filhos com os filhos dos outros, achando que o filho do outro é mais fácil, achando que o filho do outro é melhor para ter. O filho que Deus botou no seu ventre é esse aí que você tem. Você não escolheu esse filho, mas esse filho também não escolheu você.
Isso é uma história de Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que escolheu o seu ventre. Foi Deus que trouxe esse filho e formou esse filho dentro do seu ventre. Então, separe-se para uma coisa nova. Quando vem um filho, ele vem cheio de novidades que você não sabe nada a respeito daquilo ali. E não fique pensando, ai, meu filhinho é um anjinho. Não é, não. É um pecador pequenininho. É um pecador que acabou de nascer. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Você não sabe as tendências nem as inclinações daquele pecadorzinho. Você viu que ele dá chilique, chega, fica vermelho. É ira. Já nasceu o pacote todo. Você já viu o salmista orando no Salmo 139? Dizendo para Deus, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu, Senhor, me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Deus determina o número dos anos que os nossos filhos vão viver aqui na terra, antes que eles nasçam, porque Deus é o fabricante. Tá? Então você tem que se preparar para uma coisa nova. Filho é coisa nova. Você tem que se separar para Ele. Você tem que se ungir. No momento, o conselho que Noemi, que mulher sábia, deu para Ruth: lava tudo do passado, quita com o passado, deixa Moabe e te separa. Porque tu agora não vais ter mais viuvez. Tu tens que começar a pensar como noiva, com novidade de vida. Porque agora tu tens que começar a sonhar. Tu tens que começar a planejar. Tu tens que começar a pensar como que tu queres a tua vida. Porque tudo se faz novo. A Bíblia diz, quando Deus fala em Isaías 53, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Às vezes Deus está começando a fazer uma coisa nova na sua vida, você nem percebeu. Né? Você nem percebeu. Mas é preciso que você esteja atenta. Porque uma vez que você se lavou e quitou com o passado, você se firma olhando para frente, você tem que se separar para o que tem na frente. A sua história continua. Ela diz, lava-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Aleluia. O modo como nos vestimos indica para os outros a nossa intenção. Você vai sempre no mesmo posto de gasolina para abastecer o seu carro. Você vai de calça jeans, blusa, arrumadinho, você vai trabalhar. Mas um dia, seu filho pede o carro emprestado sexta-feira e você deixa ele pegar o seu carro. Aí, sábado de manhã, você vai lá perto, vai fazer unha, cabelo, porque você tem um casamento para ir. E aí, o casamento, 5 horas, você desce, toda arrumada, toda ripimposa, o salto dessa altura, toda cheirosa nas joias, para você ir para o casamento. Aí, quando você chega dentro do carro, que vira a chave, o ponteiro da gasolina está lá embaixo. Quem tem filho, já passei muito por isso. O ponteiro está lá embaixo. O tanquinho está acendendo. Né? Aí você dá aquele chilique sozinha no carro. Mas não adianta. Não adianta. Só tem uma solução para você aí, abastecer. Senão você não vai para o casamento. Aí você, depois que passou a primeira crise
de ira, você bota o carro, para no posto, aí você desce para botar gasolina no seu carro. O posto é self-service. Aí você desce, toda nos saltos, toda para não estragar o cabelo, cuidando do vento. E o povo do posto diz, onde é a festa? Por que o povo sabe? Por causa do jeito que você se vestiu. O modo como você se veste indica a sua intenção. Se você botar uma saída de praia, todo mundo sabe, vai para a praia. Lógico. Então, aqui, Noemi diz para ela, põe os teus melhores vestidos. É tempo de festa. Tu vais te encontrar com o noivo. Noivo. Quem já foi noiva aqui, levanta a mão. Eita. É a época que a gente se veste melhor, não é? Lógico, a gente quer segurar o rapaz, bota os melhores vestidos, fala melhor, tudo é melhor. Porque a gente tem que segurar, pelo menos até o casamento. Não é? Põe os teus melhores vestidos, porque nós precisamos nos preparar para o noivo. Porque é o noivo que tem que nos ver lindas. É o noivo que tem que nos ver belíssimas. Para encontrar com o noivo, a roupa tem que ser melhor. E quando ela diz para Noemi, para Ruth, põe os teus melhores vestidos, ela quer dizer, impressiona. Causa impressão. Deixa ele olhar para ti. Que ele possa te olhar e te admirar. É isso que ela quer dizer. A Bíblia diz, em todo tempo estejam alvas as vossas vestes. E nunca vos falte o óleo sobre a sua cabeça. Uma vez Jesus Cristo estava falando com seus discípulos, lá em João 14, e ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. E eu irei e vos prepararei morada. E quando eu tiver ido e tiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus Cristo falou esse discurso ali, todo mundo entendeu porque naquela época o casamento judaico era feito em duas etapas. A primeira etapa era a assinatura de um documento chamado Ketubá. O noivo vinha para os pais da noiva, fazia o pedido e pagava o preço da noiva. E a noiva assinava o contrato de casamento, o Ketubá, e o noivo assinava, e os pais e os testemunhas. Então, daquele momento em diante, aquela moça era a prometida, mas o preço estava pago. Naquele momento, ela não podia mais desistir. Então, o noivo não levava a noiva. Ele ia para a terra do pai dele, para pegar o pedaço de terra e fazer a casa para ele poder casar. Só que, quando a casa estivesse pronta, ele voltaria para receber a noiva, seria então a consumação do casamento. Só que como ela era propriedade dele, ele não entraria na casa quando viesse buscá-la. Ele a chamaria da rua, ela saía para encontrar com ele. Enquanto ele estava preparando a casa lá, essa moça aqui, a noiva, primeira coisa, na janela da casa dela, do lado de fora, ia ficar uma candeia acesa o tempo todo. O tempo todo, noite e dia.
Essa moça agora ia ficar pronta e bem vestida dia e noite, porque ela não sabia a hora que o noivo viria buscá-la. Então ela ia cuidar dos seus cabelos, da sua pele, a sua roupa ia estar perfeita noite e dia. Ela dormia sempre com vestidos lindos, porque o noivo podia chegar 1h da manhã. E na hora que ele chegasse, ele gritava da rua, ela sairia para encontrar com ele. Então, ela iria com ele, e ele ia levá-la para a família dele, e ele queria que todos os seus amigos, que toda a sua família, olhassem para a sua noiva e ficassem encantados com a beleza, com o brilho de sua noiva. Era isso. Por isso, Jesus Cristo, quando já veio aqui na terra, já assinou um ketubá, já pagou o nosso preço, já comprou. E da segunda vez, ele não pisará na terra. O anjo tocará a trombeta e nós somos sugados para encontrar com ele nos ares, para realização da consumação das bodas do Cordeiro. Então, aqui, quando Noemi diz para Ruth, põe os teus melhores vestidos, significa, fica pronta, porque tu vais estar com o noivo. Deixa que ele se encante com a tua beleza, porque ele é digno de te ver bem vestida. É uma questão de dignidade tu te preparares para ele. Ele vai saber que tu tiveste o trabalho de te preparar para ele. Por isso, a Bíblia diz que as nossas vestes devem estar o tempo todo alvas e brancas. E ela ainda diz, põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porque é lá que ele está. Vai ao lugar onde está o noivo. Lava-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e vai passear. Não, vai à eira. Tu deves te dirigir para o lugar onde está o noivo. Esse é um momento específico para nós, porque nós viemos nos reunir no lugar onde está o noivo. Você se arrumou, você pegou sua bolsa, você pagou um preço para estar aqui, não é? Pagou transporte, você podia estar em casa deitada, mas você pagou um preço para estar aqui. Quando você saiu, você sabia, eu vou para a Comunidade da Graça, lá de Vila Carrão. Você tinha um objetivo, você sabia para onde estava se dirigindo. Da mesma forma, Noemi disse para Ruth que ela devia ir no lugar onde o noivo estava. Nós precisamos saber qual é a nossa direção. Nós precisamos saber que do momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo, o nosso caminho é para Ele. Porque então, se nós sabemos onde Ele está, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, nós vamos nos dirigir para Ele. Ela foi, ela fez direitinho tudo como Noemi mandou. Mas quando chegou, na hora que ela deitou do lado dele, altas horas da noite, ele acordou e viu uma mulher do seu lado. Ele se assustou, sentou e disse, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva. No versículo 9, ela vai dar a bandeira todinha de quem não sabe a cultura de Israel. Ruth disse para ela, deita do lado dele e espera que ele vai te dizer o que fazer. Ela até aí fez tudo direitinho como Noemi mandou. Quando ele diz para ela, quem és tu? Ela diz, sou Ruth, tua serva. Aí ela disse, estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Ela estava dizendo para ele, vai casar comigo ou não? Ela não precisava dizer isso, porque pelo fato dela estar ali e dela ter descoberto os pés dele,
a cena era de que ele era resgatador, mas ela não era israelita, ela era moabita, então ela tinha que dar um fora. Aqui que nós vamos chegar. Deus sabe que nós somos pecadores, todos nós. Melhor do que nós mesmos, Deus conhece as nossas limitações. E Ele sabe que, como seus filhos, mesmo tendo Ele nos dado o seu próprio Espírito, Ele sabe que nós temos as nossas limitações e que nós sempre vamos estar cometendo excessos. Nem por Ruth ter dado esse excesso, Boaz deixou de casar com ela. Pelo contrário, ele amou aquela situação. Depois você lê a história de Ruth em casa. O que nós queremos falar hoje? Quem é a pessoa que está lhe aconselhando? Será que essa pessoa tem cacife para dizer a você o caminho certo, para você encontrar a sua direção? Tem alguém que está dizendo para você o que fazer, para você sair daquelas dores e daquelas amarguras do passado, daquelas inhacas que você tem carregado? Porque todos nós temos lembranças, todos nós temos uma memória, e cada uma de nós tem a sua própria história. Mas, se você tem uma pessoa que tem o coração firmado em Deus, Ele vai lhe aconselhar, essa pessoa vai lhe dizer como você vai se desvencilhar desse passado de dores que você teve e olhar para frente para Jesus. Olhar para frente numa novidade de vida. Olhar para frente sabendo que os filhos não são seus, que eles são uma operação de Deus na sua vida. Sabendo que Deus lhe fez mulher, lhe deu útero, lhe deu ovários, lhe deu seios para amamentar, porque Ele projetou você mulher, em cujo ventre Ele poria filhos. Deus tem uma proposta para você. Ele quer que você seja lavada das dores que tentaram atrasar a sua caminhada com Ele, das perdas, dos aparentes prejuízos, que você deixe isso para trás. Lave isso da sua vida, porque tem coisa melhor. Deus quer que você se separe para um momento novo, para novidades maravilhosas que Ele tem para você. Deus quer que você vá acrescentando mais beleza e mais brilho na sua vida. Cada dia mais brilhante, mais nova, mais alegre, mais segura, para que você possa, enfim, bonita, vestida de obras de grandeza, vestida de oração, vestida do desejo de estar com Jesus, você possa se unir a Ele para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus nosso Pai, nós também um dia já fomos moabitas, nós também já fomos estrangeiros à Tua adoração. Um dia nós andamos tão distantes de Ti, Senhor, que não conhecíamos tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Como Ruth também não conhecia que ela tinha direito a se casar, por causa de uma lei que já existia na direção dela. Mas hoje nós estamos aqui, pela Tua misericórdia, Tu estendeste a mão sobre nós, e Tu nos resgataste, Tu nos trouxeste, Tu nos transportaste do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E aqui nós estamos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos libertarmos, Senhor, dessa carcaça velha, das coisas que já passaram, com as quais nada podemos fazer. Que nós possamos largar esse peso e trazê-lo e entregar nas Tuas mãos. Porque Tu dizes: vinde a mim, vós que estáis cansados,
sobrecarregados, eu vos aliviarei. Oh, nós queremos entregar nas tuas mãos hoje esse passado de lembranças, de dores, de tristezas, de tribulações e de tantas coisas que fizemos e não deveríamos ter feito, e de outras coisas que não deveríamos ter feito, mas fizemos. Queremos entregar nas tuas mãos e te pedir, Senhor, pelo teu sangue precioso derramado lá na cruz, recebe para que nós sejamos libertos, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Pai querido, batiza a nossa casa numa unção de alegria. Abençoa os nossos filhos onde quer que eles estejam. Traz sobre nós o teu manto de alegria, de júbilo e de paz, para que nós possamos fazer a tua vontade aqui na terra. Que o teu nome seja glorificado enquanto respirarmos. Para a glória do teu nome nós queremos viver. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.